Você já se perguntou se a história humana é apenas o que nos contaram? Ela vai além dos registros dos vencedores, do poder e dos avanços da agricultura. E se por trás das narrativas convencionais houver histórias mais profundas e misteriosas esperando para serem reveladas? Antigas crônicas de deuses, anjos e gigantes podem ser mais do que simples mitos. Elas podem conter verdades perdidas e eventos cataclísmicos que moldaram nossa trajetória. Olá, eu sou Gabriel Santos e hoje vamos descobrir uma história alternativa, uma narrativa censurada e esquecida, oculta por séculos de interpretações limitadas. Você está pronto para explorar os segredos que desafiam nossa compreensão do passado? No início de 1946, nas vastas terras da antiga Cisjordânia, um grupo de jovens beduínos conduzia suas ovelhas e cabras perto das ruínas de Qeran. Para quebrar a monotonia do deserto, eles se divertiam lançando pedras encontradas no terreno rochoso. Em um desses arremessos, uma pedra acertou a entrada de uma caverna, ecoando um som estrondoso de algo a se quebrar. Intrigados, os adolescentes investigaram e fizeram uma descoberta surpreendente. Uma coleção de jarros de cerâmica antigos e um deles quebrado. Não sabiam naquele momento, mas estavam prestes a desvendar um enigma histórico. Dentro dos vasos, encontraram manuscritos milenares, guardiões de segredos há muito esquecidos. Nos anos que se seguiram a esse achado extraordinário, exploradores incansáveis vasculharam mais 10 cavernas nas redondezas, desvendando uma riqueza de pergaminhos e fragmentos. Juntos, esses achados compõem um tesouro de 800 a 900 manuscritos, conhecidos coletivamente como os fascinantes Manuscritos do Mar Morto. Entre esses pergaminhos, destaca-se um texto religioso não convencional e enigmático que havia sido esquecido por eras. Este é o livro de Enoque, uma obra composta por 5 volumes. O livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões de sonhos e as epístolas de Enoque, totalizando cerca de 100 capítulos. Esses relatos detalham a vida de Enoque, o 7º patriarca mencionado no livro de Gênesis, conhecido como pai de Matusalém e avô de Noé. Sim, o mesmo Noé da história bíblica da Arca. No entanto, o livro de Enoque revela uma perspectiva completamente distinta sobre essa história milenar. Na verdade, o livro de Enoque revela uma narrativa completamente diferente dos eventos que precederam o grande dilúvio. Este relato intrigante descreve os vigilantes, mencionados na tradição bíblica como anjos caídos, enviados à terra para observar os humanos. No entanto, esses seres celestiais não se contentaram em apenas observar. Seduzidos pelas mulheres humanas, os vigilantes romperam as barreiras divinas e se uniram a elas em relações proibidas. Essa união profana resultou na geração dos Nefilins, criaturas híbridas descritas como gigantes vorazes que ameaçavam a humanidade. Estes seres extraordinários não eram meramente físicos. Eles eram seres sobrenaturais que infligiam terror e caos,
consumindo a própria essência humana. O livro de Enoque revela uma perspectiva fascinante e sombria sobre os eventos antigos, desafiando as narrativas convencionais e explorando mistérios que ecoam através dos séculos. Revoltados com as transgressões dos vigilantes, os seres celestiais os aprisionaram em uma fortaleza subterrânea nas profundezas da terra. Enoque emergiu como o intermediário entre os seres celestiais e esses anjos caídos. Os vigilantes encarcerados, conforme descrito nos relatos, simbolizam a jornada épica de Enoque, atuando como mediador, revelando como ele viajou pelos céus com os anjos, contemplou os majestosos rios e montanhas, e também contemplou os limites da terra de uma perspectiva celestial. Apesar dos esforços de Enoque, os seres celestiais determinaram que a terra havia se corrompido além do perdão e merecia uma punição severa. Essa punição viria na forma de um dilúvio cataclísmico destinado a erradicar os nefilins e consolidar os vigilantes em seu cativeiro eterno. Antes do cataclismo iminente, Enoque foi elevado aos céus em uma carruagem flamejante, transcendendo os limites terrenos para um destino divino. No entanto, há interpretações alternativas que sugerem que a carruagem flamejante na qual Enoque foi elevado aos céus poderia ser, na verdade, uma avançada nave alienígena guiada por seres de outro mundo. Esta teoria especula que Enoque não apenas transcendeu os limites terrenos, mas também foi levado a um destino cósmico por entidades extraterrestres, cujo conhecimento e tecnologia estavam muito além da compreensão humana na época. Essa perspectiva lança uma nova luz sobre a figura de Enoque como um intermediário entre a humanidade e seres de origem celestial, possivelmente explicando os relatos antigos de forma mais intrigante e enigmática. Na tradição bíblica, o livro de Gênesis menciona no capítulo 6 figuras descritas como heróis lendários e guerreiros destemidos, que são associados aos antigos nefilins. Estes seres também são referidos em Números, capítulo 13, versículos 32 e 33, onde os israelitas exploram uma terra habitada por esses gigantes, que eram tão imponentes que os israelitas se sentiam minúsculos em comparação. Hoje, muitos desses relatos são interpretados como mitos simbólicos, explorando questões filosóficas mais profundas do que simples registros históricos. Além das narrativas bíblicas, descobertas arqueológicas e evidências corroboram a ocorrência de uma grande inundação no passado, um evento mencionado em diversas tradições religiosas e culturais ao redor do globo. Essa convergência de histórias sugere uma memória coletiva global de um evento cataclísmico que moldou crenças e narrativas ancestrais em todo o mundo. No início do século XX, emergiram pistas intrigantes de que gigantes ancestrais realmente caminharam entre os primeiros humanos, não apenas nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo. Esqueletos de gigantes foram descobertos na densa floresta amazônica, nas vastas planícies da África e em outras terras distantes.
A presença de gigantes não é apenas um fenômeno isolado, mas uma constante ao longo da história e das tradições humanas. O renomado explorador Marco Polo registrou encontros com gigantes em Zanzibar, descrito como seres extraordinariamente fortes, capazes de carregar o peso equivalente a 4 homens comuns. Em Tanger, no Marrocos, a lenda local afirma que seu fundador foi um gigante chamado Antaios. A lendária Calçada dos Gigantes, na costa norte da Irlanda, é um monumento impressionante composto por cerca de 40.000 colunas de pedra entrelaçadas. Segundo a lenda, foi construída pelo gigante irlandês Finn McCool para atravessar o mar até a Escócia e enfrentar outro gigante. Mitos sobre gigantes também permeiam as narrativas nórdicas e a antiga mitologia grega. Se gigantes realmente existiram, como sugerem essas histórias em diversas culturas, o livro de Enoque poderia ser menos alegórico do que se presume à primeira vista. Talvez seja menos um conto fantástico e mais um registro enraizado em eventos reais. É intrigante notar que o livro de Enoque desempenhou um papel crucial tanto nas tradições religiosas cristãs quanto judaicas ao longo dos séculos, sendo aceito por muitas seitas como um texto sagrado. Alguns estudiosos sugerem que suas histórias e paralelos possam ter influenciado diretamente o livro de Gênesis. Qual mistério envolve o livro de Enoque e por que ele foi relegado ao esquecimento? Como pode um texto tão impactante, quase vital, como o livro de Enoque, ser deixado de lado? Para entender essa questão intrigante, devemos explorar outros evangelhos que também foram suprimidos e excluídos da versão final. Peguemos, por exemplo, o Evangelho de Pedro, um fragmento descoberto no Egito em 1886, transcreve uma narrativa há muito perdida sobre Jesus ressuscitado, emergindo de seu túmulo acompanhado por 2 anjos colossais e uma cruz flutuante que fala. Uma voz celestial ecoa: "Tu pregaste aos que dormem." E a cruz responde solenemente: "Sim." Outro exemplo é o Evangelho de Maria. Este texto controverso menciona Maria Madalena, não apenas como uma discípula de Jesus, mas como sua discípula favorita e possivelmente sua companheira. Quando Pedro questiona por que deveriam ouvir Maria, uma mulher, Mateus defende: se o Salvador a considerou digna, quem somos nós para negá-la? Certamente, o Salvador a conhecia profundamente e a amava mais do que a nós. Assim como o livro de Enoque, esses evangelhos apresentam relatos extraordinários e provocativos do ponto de vista histórico. Não é de se admirar que tenham sido suprimidos pelos primeiros guardiões do cânone cristão oficial, que moldaram e definiram o que seria aceito como doutrina e autoridade dentro da fé. O livro de Enoque teria desaparecido no esquecimento completo se não fosse pelas seitas judaicas etíopes que o mantiveram vivo. Curiosamente, a única versão moderna do texto sobreviveu em gaís, uma língua antiga da África. Foi essa versão
que o arcebispo Richard Lawrence de Cashel utilizou entre 1819 e 1821 para produzir a primeira tradução inglesa do livro. Essa tradução se tornou fundamental para o estudo dos manuscritos do Mar Morto, lançando luz sobre seus mistérios milenares. Há algo mais profundo por trás do livro de Enoque e suas incríveis histórias, algo que vai além do simples fato de estar ou não nas Escrituras Sagradas. É interessante notar que Enoque é o 7º patriarca da Bíblia, refletindo o 7º rei antediluviano na tradição babilônica. Os antigos gregos acreditavam que ele era idêntico ao deus Hermes, enquanto os antigos egípcios tinham uma figura semelhante em sua própria tradição. Os exemplos poderiam continuar. Então é preciso perguntar por que Enoque, seja qual for seu nome, aparece repetidamente nas tradições de nossos antepassados. A resposta pode remontar mais longe do que os gregos, egípcios ou babilônios, chegando até os sumérios. Segundo textos sumérios, a Terra foi visitada no passado distante por um grupo de seres sobrenaturais. Esses visitantes são descritos nas tradições sumérias de maneira semelhante às descrições dos vigilantes no livro de Enoque. Poderiam esses visitantes sobrenaturais ser, na verdade, seres alienígenas? Alguns teóricos sugerem que as descrições de Enoque sobre suas viagens pelos céus, os encontros com os vigilantes e as vastas sabedorias compartilhadas podem ser interpretadas como interações com entidades extraterrestres. Se for este o caso, as histórias de Enoque podem ser ecos de eventos reais que nossos antepassados tentaram registrar e passar adiante, moldando mitos e lendas que sobreviveram ao teste do tempo. Curiosamente, em vez de vigilantes, os sumérios chamavam esses seres de Anunnaki, que significa literalmente aqueles que do céu vieram. Para os sumérios, eles eram deuses. Para pensadores modernos, como Zecharia Sitchin e Erich von Däniken, eles eram uma antiga raça de extraterrestres que visitou a Terra. Intrigantemente, os textos sumérios contam histórias sobre esses Anunnakis, que começaram a cruzar com os humanos, criando uma nova espécie completamente diferente, refletindo a criação dos Nefilins mencionados no livro de Enoque. Poderiam os Anunnakis e os vigilantes ser a mesma entidade sob diferentes nomes? Será que estamos diante de evidências de uma intervenção extraterrestre em nossa história antiga? À medida que exploramos mais a fundo esses antigos textos e comparamos as histórias, começamos a ver um padrão que pode mudar nossa compreensão da história humana. O livro de Enoque, com suas narrativas de anjos caídos, gigantes e catástrofes, pode ser uma das peças mais intrigantes desse enigma. Talvez, ao desvendar seus mistérios, possamos descobrir uma verdade que está além da nossa imaginação, uma verdade que conecta nossos mitos mais antigos com a possibilidade de visitas de seres de outro mundo. O que define a história humana?
É apenas o que encontramos nos livros de história oficialmente reconhecidos? Ou há algo mais profundo, algo incrível, algo que talvez esquecido? A resposta pode ter estado diante dos nossos olhos o tempo todo.